Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui é o vosso amigo, vosso irmão Mário Júlio, do canal Vivendo Pentecostes. E esse é mais um vídeo da série Lendo o Novo Testamento até o final do ano. E nós estamos aqui com um dos 4 momentos mais importantes. Os últimos 4 capítulos de Mateus, os últimos capítulos de Marcos, os últimos capítulos de Lucas e os últimos capítulos de João, em que nós vamos ler os últimos momentos de Jesus na Terra. Será tratado a traição, a ceia, o julgamento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição e a ascensão. Tudo isso num dia só. Então, será tratado com muito carinho, será lido. Nós já fizemos isso em Mateus e em Marcos. Agora o momento de Lucas. E o quarto momento será quando nós estivermos terminando o livro de João. Então, será um momento importante. São 4 momentos, 2 já foram, tem esse e tem mais o quarto, que é o final de João. Capítulo 21, a oferta da viúva. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas no cofre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Ele está tratando aqui do ano 70 após Cristo, 30 e poucos anos depois da ressurreição de Jesus, que Jerusalém seria destruída. O imperador romano chegaria e destruiria tudo. Daquele baita templo enorme que Herodes construiu, ficou o Muro das Lamentações, aquele muro que os judeus vão lá e oram. Aquele muro é o que ficou de todo o templo. Tem vídeos na internet explicando aí, mostrando o que era o templo e o que ficou de muro. Ok? Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E ele respondeu: cuidado, para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos e fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem se preocupar com o que dirão para se defender, pois eu lhe darei palavras de sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos os dias todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio do cabelo da cabeça de vocês se perderá. E é perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui Jesus está se referindo a esse julgamento aqui lá do ano 70, da destruição de Jerusalém. Então Jesus está falando:
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. A diáspora, a dispersão do povo. Jerusalém será pesada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, na terra, nas nações, as nações estarão em angústia e perplexidade, como bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, sabe que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida. Aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo e ouvi-lo no templo. Então aqui nós vemos Jesus em continuidade no templo ensinando. Deixa eu só arrumar aqui, deixar bonitinho. Capítulo 22. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus. Mas tinham medo do povo, e então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando a oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Jesus respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Digam-no ao dono da casa. O mestre pergunta: onde é o salão dos hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Aqui Jesus estava falando sobre
as bodas do Cordeiro lá no céu. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo que é dado por vós, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os exercem autoridade sobre elas, são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está... Um bicho aqui. Pois quem é... Não. Pois quem é maior? Versículo 27. O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas não é o que está à mesa. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo com um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E aqui está falando de Pedro, né? Que o diabo quis peneirá-los, mas aqui Jesus diz que orou por ele. Jesus sabia a fé se você está sendo peneirado pelo diabo, se Deus permitiu, sabe uma coisa, que você provavelmente seja até mais forte espiritualmente que o próprio Pedro. Mas quem sou eu perto de Pedro, o apóstolo Pedro? Né? Então, a sua aprovação mostra que Jesus confiou essa missão a você. Você passar por prova, você passar por esse momento, mas ele sabe que você não vai murmurar e não vai abandonar Deus por causa disso. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: Quando eu vos enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhe alguma coisa? Nada, eles responderam. E ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem, e se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: E ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente? Respondeu ele. Ok, nós estamos chegando agora em Jesus ora no Monte das Oliveiras. Versículo 39, capítulo 22. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação.
Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gota de sangue que caíam do chão. Então, o suor de Deus, de Jesus, se transformou em gotas de sangue. Como é que é? Esqueci. Hematidose. Quando a pessoa soa, a pessoa está num desespero tão grande, tão grande, tão grande, que as suas veias estouram e o seu suor se mistura com o sangue que está dentro dele e sai para fora. De uma forma de evitar hematomas muito grandes, então o suor leva para fora o sangue. Então a pessoa soa sangue, mas aí a pessoa já está quase a ponto de morrer nesse momento. Entendeu? Então é uma situação difícil, mas pode acontecer, mas acontece. Com Jesus aconteceu. Quando se levantou da oração, voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza, porque estão dormindo. Perguntou-lhes: Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. E enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao ver o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não me levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia a distância, mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, o outro afirma: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Os soldados zombam de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: Profetize, quem foi que te bateu? E ele lhe dirigiu muitas outras ofensas, outras palavras de insulto. Jesus perante Pilatos e Herodes. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim. Se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: Então você é o Filho de Deus?
Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. E eles disseram, por quê? Precisamos de mais testemunhas. Acaso não acabamos de ouvir os próprios lábios dele? Capítulo 23. Então toda a assembleia levantou-se e levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos esse homem subvertendo a nossa nação, ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara o próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? Tu o disse, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão, não encontro motivo para acusar esse homem. Mas eles insistiram, ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos, começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou até Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvia falar dele. Esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram e zombaram dele. Vestindo com um pano esplêndido, mandaram-no de volta para Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Então Jesus fez com que os dois se tornassem amigos. Ou o fato de terem algo em comum. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e autoridades do povo, dizendo, vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele me mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram, acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando, crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou, por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. A crucificação. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, fazendo-o carregá-lo atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguiam, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram, e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde,
O que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve a si mesmo, se és Cristo de Deus escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele e dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, eu te garanto, hoje mesmo estará comigo no paraíso. A morte de Jesus. Já era quase meio-dia. Só um segundinho. Jesus, que isso? Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até 3 horas da tarde. Sol deixara de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. O sepultamento de Jesus. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, da Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-se no lençol de linho e o colocou no sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Chegamos agora aqui ao capítulo 24. 53 versículos. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens
pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras dela lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo, dois dos discípulos, dois deles, estavam indo para o povoado chamado Emaús, as 12 tribos, a 11 tribos, um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros, não sei de onde que eu vi 12 tribos, depois 11 tribos, a 11 quilômetros, versículo 13, agora, de Jerusalém. 14, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos, tá certo? E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro, então não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: Como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando, e então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram um ao outro: Não estava queimando nosso coração quando, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?
Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiu o pão. Aqui da parte do partir o pão, já falei nos outros que quando Jesus dividiu o pão, tem um entendimento teológico que diz que enquanto ele dividia o pão, tinha um pão inteiro, quando ele dividia tinha metade numa mão, metade no outro. É o natural. Só que quando Jesus dava graças na multiplicação, ele abria, quando ele rasgava o pão numa mão tinha um pão inteiro, na outra o outro pão inteiro. Então, quando eu era, isso já contei nos outros vídeos também, quando eu era adolescente na igreja, me foi ensinado que os discípulos abriam o pão para si, pegavam o pão e abria para si. E aí Jesus abria para fora, abria para os outros, rasgava o pão. E eu não entendi, mas qual a diferença de abrir o pão para fora e para dentro? Não faz muito sentido. Mas essa explicação para mim fez muito mais sentido. Aleluia. Aqui. Versículo 36. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus assim, apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? E por que se levantavam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e espanto, e lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que no terceiro dia, e que em seu nome seja pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Encerramos a leitura. É um texto lindo. Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Que nós venhamos ser impactados, que nós venhamos ser transformados por essa mensagem. Jesus Cristo, nosso Deus, está vivo. Jesus Cristo, nosso Deus, é Senhor, é poderoso. Ele morreu por nós. Nós sendo pecadores, nós sendo falhos, o seu amor é grande para conosco. Ele não hesitou em nenhum momento, mesmo ele tendo sofrimento, mesmo ele tendo ali a preocupação, sabendo o que iria acontecer com ele, em nenhum momento ele deixou a dúvida a arrancar a presença de Deus dentro do seu coração. Então ele estava pronto para se entregar para Deus, fazer a vontade de Deus incondicionalmente. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos incondicionalmente entregar a nossa vida para Deus, adorar a Deus de todo o coração, nos entregarmos por completo a Ele. Então eu peço a Deus que Jesus te abençoe, que Jesus lhe dê dias abençoados, lhe dê paz,
mas que também você venha a ter experiências com a presença de Deus na sua vida. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e está ao lado de Deus. E o Espírito Santo está na terra, pode e quer fazer morada no seu coração. Ele quer habitar dentro de você e a presença de Deus pode ser, será e vai ser transformadora na sua vida. Se entregue para Deus. Ah, mas eu já recebi Jesus no meu coração. É muito mais que isso. Ah, mas eu vou na igreja há tanto tempo. É muito mais que isso. Entregue de coração a Deus. Assim como Jesus disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que a vontade de Deus seja muito maior que qualquer outra vontade que você tenha. Se dedique a Deus e Jesus vai lhe abençoar grandiosamente. Então é isso. Agradeço a todos. Em nome de Jesus, Deus abençoe. E daqui a pouquinho, em seguida, a gente posta o próximo vídeo. Até mais. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, sejam cheios da graça do Senhor sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém?